Esse assunto, você, aluno do equipe, vai encontrar esse assunto no caderno 2, tá bom? No caso, seriam as reações de substituição nos alcanos. Muito bem. Os alcanos, vocês devem lembrar, eles são compostos de cadeia saturada, ok? Cadeia saturada. Muito bem, como a cadeia é saturada, você não consegue adicionar novos átomos na estrutura do alcano. Ele não consegue receber, porque a cadeia já está saturada. O que pode acontecer nesse caso? Uma troca, uma substituição. Muito bem, como no alcano ele é um hidrocarboneto, ele só possui carbono e hidrogênio, e a ligação carbono-carbono ela é muito mais resistente em termos de estabilidade, a estabilidade frente a um aquecimento ou mesmo a um outro reagente. A ligação carbono-carbono é muito mais estável do que a ligação carbono-hidrogênio. Então, nesse caso, quem vai ser substituído vai ser o hidrogênio. Muito bem. Os alcanos, eles não têm caráter ácido, certo? É diferente, por exemplo, quando o hidrogênio está ligado ao flúor, você tem o ácido fluorídrico, confere? Uma substância de caráter ácido. Quando o hidrogênio está ligado ao enxofre, que também é um metal, você pode ter, por exemplo, o H2S, você tem o ácido sulfídrico. Mas o hidrogênio ligado ao carbono não forma ácido, tá certo? Então, o hidrogênio ligado ao carbono, esse carbono que só tem ligações simples, assim, um carbono sp3, ele não consegue, por exemplo, neutralizar bases, ele não reage com base. Muito bem. A maneira mais fácil de substituir esse hidrogênio é promover a chamada cisão homolítica. Veja como é importante que vocês tenham... Antes de assistir essa aula aqui, tá, monstrinho? Tu precisa dar uma olhadinha naquela aula onde nós falamos sobre cisão homolítica, cisão heterolítica. E falamos também sobre os radicais livres, os eletrófilos e os nucleófilos, tá bom? Então, muito bem. Aqui eu tenho luz. Essa luz você entende sempre como luz ultravioleta, ok? Então, você tem aí uma luz ultravioleta, perdão. Muito bem. Essa luz ultravioleta, o que ela vai promover? Cisão homolítica nesse atacante, formando um radical. Esse radical ele vai atacar as moléculas, tá? Essas moléculas podem colidir entre si ou pode colidir com as moléculas dos alcanos. Esse radical, uma vez formado, um deles vai colidir com a cadeia do alcano, certo? Com a molécula do carbono, a molécula do alcano colidindo no carbono, provocando aqui também uma cisão homolítica. Com isso eu tenho a troca, ó, a substituição, quer dizer, entra uma espécie atacante, mas sai o hidrogênio. Portanto, eu tenho um processo de substituição, onde eu colocaria agora aqui no lugar do hidrogênio o grupo X, tá bom? Mas, bem, o hidrogênio saiu, ele se junta a este grupo Z. Então, nota que é uma reação característica de substituição. Eu recebo, mas em compensação eu vou perder. Então, o alcano, você tem a reação de substituição do hidrogênio, ok? Os experimentos, vários experimentos são feitos, né, para você chegar a uma conclusão. Se demonstrou experimentalmente o seguinte, que a facilidade para substituir hidrogênio no alcano, ela ocorre geralmente, tá? Ela segue essa tendência, carbono terciário, secundário, primário. Pelo menos nas moléculas mais simples, a gente pode fazer essa previsão. Moléculas mais complexas é muito difícil você prever, porque todos os carbonos do alcano podem sofrer a reação, certo? De substituição. Você tem várias possibilidades. Mas nas moléculas mais simples, a tendência é que ela ocorra predominantemente no terciário. Ele seria o produto principal. Quais são os casos de substituição mais importantes? Como os alcanos não são muito reativos, até porque eles são chamados de parafinas por esse motivo, parafim, pouca afinidade, eles são capazes de reagir com substâncias que sejam muito reativas, como é o caso dos halogênios, né? Os halogênios, eles constituem a família mais reativa ali, em termos de ametais, não é isso? Ó? Então, os halogênios conseguem reagir com o alcano. O que vai acontecer? Uma halogenação, a substituição com halogênio. Ou seja, entra o hidrogênio, entra o halogênio, olha, e sai o hidrogênio. Então, eu terei aqui, ó, RX mais HX. Então, em que consiste a halogenação do alcano? Ela consiste em você substituir o hidrogênio por um halogênio. Você vai obter um haleto. Então, observa o seguinte. Você sabe que o petróleo ele é rico em hidrocarbonetos, principalmente alcanos. Então, você pode pegar o alcano, derivado que vem do petróleo, da destilação fracionada, e transformá-lo nesse derivado halogenado, no haleto. Por exemplo, se eu reagir metano e bromo, né, sobre aquecimento, o que eu devo esperar?
Se eu admitir que é a proporção 1 para 1, vamos admitir 1 para 1 e que seja uma monohalogenação. Então, o hidrogênio do metano vai ser substituído pelo bromo. Então, eu vou ficar com CH3 bromo, já que o hidrogênio sai para o bromo entrar. E esse hidrogênio que sai forma o HBr, certo? Formando aqui esse ácido. Agora, observa que este é o produto principal, né? O brometo de metila. Não é simples, então, a halogenação? Basta você substituir o hidrogênio por um halogênio, tá bom? Além de reagir com halogênios, os alcanos também eles são capazes de reagir com ácidos bem fortes, tá? Como é o caso do ácido nítrico e do ácido sulfúrico. Só que essa reação ela ocorre em meio aquecido. Então você tem novamente a cisão homolítica no ácido nítrico, a cisão homolítica no alcano. Note que é a formação de água. Como é que se explica a formação de água na reação de nitração de um alcano? Seria resultado da junção da hidroxila do ácido com o hidrogênio do alcano. Então eu terei R, N dupla O, é isso? Ó, um nitro composto mais água. Então, de onde aparece essa água? Dessa junção aqui, olha, do hidrogênio com oxigênio. Então, na nitração, como é que eu devo proceder? Você vai substituir, sempre que se trata de nitração, tá bom? Você vai substituir o hidrogênio pelo grupo NO2, pelo grupo nitro. Então, se alguém me pede a nitração do metano, eu digo vai dar nitrometano. Eu vou substituir o hidrogênio pelo grupo nitro, formando água. Esse é o produto principal. Veja que a sulfonação é muito parecida. Ó. Aquecimento promove a cisão do ácido, a cisão do alcano. A gente está fazendo uma equação geral, apenas uma equação global aqui, simplificando bastante. Esse hidrogênio vai ser substituído por este grupo. Então ele vai ficar RS, que é o enxofre, OH, mais H2O. Beleza? O que é isso aqui, gente? Um ácido sulfônico, percebeu? Olha, isso aqui nada mais é do que RSO3H. Então, a nitração, ela produz nitroalcanos, a nitração de um alcano. E a sulfonação de um alcano produz um ácido sulfônico, né? Derivado do alcano. Então, se eu fizer, por exemplo, a sulfonação do metano, eu tiro o hidrogênio do metano, então mantém a quantidade de carbonos, e ponho o grupo sulfônico, SO3. Além disso, forma água. Então, gente, são esses três casos importantes para vocês lembrarem, tá? Nitração, halogenação, nitração e sulfonação. Lembrando que na halogenação, o hidrogênio é substituído pelo halogênio, certo? Na halogenação. Aqui, ó, o hidrogênio é substituído pelo halogênio. Quando você tem nitração, o hidrogênio é substituído pelo grupo nitro e na sulfonação ele é substituído pelo grupo sulfônico, dando um ácido sulfônico. Então se você fizer a halogenação do alcano, você obtém um haloalcano. Se você fizer a nitração do alcano, você obtém um nitroalcano. E se você fizer a sulfonação do alcano, você vai obter um ácido alcano sulfônico. Muito bem. O detalhe é o seguinte, você percebeu então que os halogênios conseguem reagir com cadeias saturadas, certo? Naquelas condições lá, desde que haja homólise, desde que você tenha homólise, o halogênio ataca a cadeia do alcano. Bem, mas isso aqui não é um alcano, isso aqui é um hidrocarboneto aromático. Mas sempre que o aromático tiver uma ramificação, certo? Se o aromático for ramificado, ó, e ele tem uma ramificação saturada, como é esse caso aqui, ó, uma ramificação saturada, note que essa ramificação, ela lembra um alcano. Então, se você fizer a halogenação sobre essas condições aqui, ó, luz, você vai ter homólise do cloro. Como isso aqui não é um alcano, ele vai reagir com aquilo que ele tem mais afinidade. Qual é? A parte saturada. Então, o ataque não é no núcleo, o ataque é na ramificação. Então, qual seria o produto que eu deveria esperar aí, certo? Bem, não há reação com o núcleo. Você deixa o núcleo do jeito que está. A reação ocorreu aqui na ramificação. Ó. Entra o cloro e sai o hidrogênio. Então eu teria aqui, ó, CH2Cl mais HCl. Aqui você obteve o cloreto de benzila. Percebeu que aqui é o cloreto de benzila? Você está percebendo que esse aqui é o grupo benzil? Ó. Não vai escrever na hora ou marcar a alternativa cloreto de fenila, tá? É cloreto de benzila. Lembrou? Seria fenil se você tivesse só isso aqui, ó. Beleza? Quando você tem o anel e o grupo CH2, ó, você tem o benzil. Lembrou? Isso aqui é benzil, isso aqui é fenil.
Então, quando você trata esse anel como ramificação, você chama de fenil. Esse anel com o CH2 do lado é benzil, então eu tenho cloreto de benzila. Bem, alcano, então, sofre halogenação, nitração, sulfonação, e a halogenação de um aromático ramificado pode ocorrer de maneira semelhante a um alcano, desde que você faça essa halogenação sobre as condições que favoreçam a homólise. Gente, até a próxima. Era isso aí. Na próxima a gente faz uns exercícios sobre esse assunto, tá bom?